Querido Senhor, muito obrigada por esse sábado abençoado, esse sábado maravilhoso que temos a oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado porque podemos estar juntos, Senhor, estudando a Tua palavra, que nós possamos cada vez mais ser receptivos à verdade presente e que nós possamos aprender diretamente de Ti, que nós possamos ser também instrumentos usados nas Tuas mãos para compartilhar essa mensagem com o mundo. Dá-nos corações humildes, Senhor, e que se prostrem diante de Ti. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje, o plano, o que a gente pretende fazer? A gente quer dar, assim, uma atualizada na mensagem. Para aqueles que já viram o nosso tema, o título para hoje era Não Temos Mais Tempo. É um título forte e realmente a gente tem pretensão de trazer uma mensagem bem clara e esclarecer dúvidas, né, da mensagem que possa estar surgindo entre nós agora com o passar do tempo. Então, o que a gente quer fazer é entrar mais em detalhe na mensagem de igualdade, né, e que é a mensagem que foi traga para nós para essa dispensação. E eu acho que é importante a gente entender por que é essa mensagem que está sendo falada agora. Por que não é qualquer outro assunto e por que esse é o assunto atual que requer de nós conhecimento, né? Então, a gente vai começar com aquela perguntinha básica, né? A gente vai discutir nas minhas palestras um pouco mais sobre sexismo e depois nas palestras da Bárbara ela vai também abrir mais o leque e ampliar mais sobre o sexismo, né? Que é o assunto atual. Por que nós, ou como é que nós sabemos que somos sexistas? Alguém que queria responder, ou no chat ou aqui. A gente faz essa pergunta, como é que eu sei que eu sou sexista? Para nós que estudamos a mensagem, já estamos cientes da mensagem, como é que a gente responderia? Como é que eu sei que eu sou sexista? Talvez pelo contexto histórico que a gente vive, a cultura, né? Nossa cultura, influências, educação. Muito bem. O Marcos está dizendo a nossa cultura, as influências, a sociedade em si, né, que a gente vive, pela história também, a gente poderia ver dessa forma. Que mais? Alguém mais? Luciano? Vocês, que eu já conheço há mais tempo, que eu sei que estudam a mensagem. Como é que a gente responde aí? Ou como é que a gente sabe se a gente é ou não é sexista? Porque todo mundo faz parte da mensagem, todo mundo acompanha a mensagem, mas a gente tem que saber se enquadrar também na mensagem. A gente precisa saber se a gente está caminhando certo nessa mensagem ou não, né? Então, a gente precisa saber responder essa pergunta. Eu sou ou não sou sexista? Eu acho que no nosso dia a dia, né? Como eu comportamento, como eu ajo, como eu penso. Muitas vezes as minhas atitudes estão de acordo com os meus pensamentos. Exato. Então, se eu continuo agindo dessa forma, então eu sou um sexista ainda não fui desconstruído isso em mim. Gostei muito da resposta do Marcos, que as nossas ações no dia a dia são fruto dos nossos pensamentos. Então, você pensa e você age. Ou seja, é um sistema que está dentro de você que ainda não foi desconstruído. E é isso que a gente precisa trabalhar. Mas você só consegue trabalhar uma coisa que você sabe que você tem. Porque se você não reconhece que você tem isso, você não vai conseguir trabalhar aquilo, né? Você não vai conseguir desconstruir isso, né? Então, eu gostei muito da sua linha de pensamento e é por aí exatamente que a gente vai entrar, tá? A gente vai tentar descobrir se somos ou não somos e se somos, o que a gente tem que fazer para poder mudar isso em nós, né? Então, o grande problema, quando a gente faz essa pergunta, nem é só a gente saber sou ou não sou sexista, é a gente realmente ter a coragem de admitir que a gente é sexista sim. Não tem ninguém atualmente que viva numa sociedade igual a nossa que não seja sexista. Então, a gente parte do princípio que todos nós somos, homens e mulheres, né? A gente enquadra nesse padrão de sexismo, precisamente pela sociedade em que a gente vive, a forma como a gente cresce num estereótipo de mulher tem esse papel, homem tem esse papel, né? E os pensamentos que a gente vai criando em cima desse padrão, né? Que nos é imposto pela sociedade. Então, a gente tem 3 anos já, podemos dizer dessa forma, que a gente vem sendo ensinados pela ANSIATES, né? Dessa mensagem de igualdade, de sexismo. Então, a gente tem desculpa para a gente dizer que é sexista?
temos desculpas? Não. Então, o pessoal que está dizendo que não, a gente não tem desculpa, o que é mais grave ainda. Se a gente não tem desculpa para ser sexista, por que a gente continua sendo sexista? Por que no nosso dia a dia a gente continua tendo essas práticas? E agora a gente precisa ir à raiz para saber por que a gente continua ainda tentando desculpar as nossas práticas sexistas. Por que hoje a gente ainda não chegou ao ponto de conseguir admitir que a gente sofre desse sexismo e a gente faz as outras pessoas sofrerem com o nosso sexismo também, né? Quais poderiam ser alguns exemplos de desculpar o sexismo? Como é que a gente desculpa o sexismo? Então, por exemplo, a gente admite, eu sou sexista, né? Tá, tudo bem. Agora eu sei que eu sou sexista porque eu já recebi uma mensagem que me traz o conhecimento que eu sou sexista, mas no meu dia a dia, nessas práticas, quais são as formas que eu desculpo esse sexismo? Que eu deixo de uma forma sutil, que esse sexismo vai escorregando, vai passando por alto e tal. Como é que eu desculpo esse sexismo no dia a dia? Luciano ainda não falou, tá muito quietinho. Eu acho que quando a gente consegue reconhecer, eu ia falar mais ou menos o que o Marcos falou naquela hora. Se você quiser tirar a máscara para ouvir mais alto. A gente reconhece, né, nós somos sexistas, e quando a gente olha para a nossa vida, o nosso dia a dia, que o Marcos falou, e a gente consegue identificar essas coisas, às vezes são coisas tão enraizadas que Exato. da desculpa. E aí o que acontece? Às vezes é um descuido nosso de estar naquela situação tão confortável de falar, eu preciso mudar. Exatamente. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu pare com isso. Porque automaticamente, o Marcos falou, a gente pensa que a gente vai agir. Exatamente. Então, a gente pensa e age daquela forma. No dia a dia, o que é que nos impulsiona a não conseguir tomar a decisão? Porque o Luciano fala, a gente sabe que a gente precisa, a gente sabe que deve tomar a decisão, mas a gente não toma a decisão, a gente continua com essas desculpas. Um exemplo, assim, bem básico é, por exemplo, às vezes em relação à comida. A gente fala assim, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, mas é tão bom, eu não consegui evitar de comer isso aqui. Então, eu comi. E o que isso vira? Isso vira a sua prática no dia a dia. É uma coisa que você gosta, é uma coisa que é fácil para você já vem há muito tempo fazendo isso, então, eu comi um queijinho aqui, comi uma coisinha ali, porque eu gosto, porque é a minha prática. E a mesma forma, isso assim parece um exemplo desconectado, mas é a mesma coisa que a gente faz com o sexismo, né? As formas, às vezes, até que a gente responde para as pessoas. Outra forma é assim, a gente tem dois tipos de sexismo, que é os mais comuns que a gente às vezes fala, que é o sexismo hostil e o sexismo benevolente. Ou seja, o sexismo hostil é aquilo que as pessoas acreditam que as mulheres querem chamar a atenção através da mensagem de igualdade. Então, esse sexismo hostil é aquele um pouco mais agressivo, que já fala, ela só está querendo chamar a atenção e agora quer que homens e mulheres sejam iguais. O benevolente já faz de outra forma. Não, ela está precisando de atenção e tal. Então, eu sou a pessoa que dentro da minha casa tem que providenciar. Então, eu sou o homem, eu tenho que providenciar para ela. Então, a gente já pensa assim, que homem tão bom que vai providenciar para essa mulher, né? É um homem que está preocupado em providenciar. Só que qual é o pensamento que está por trás disso? Não é o providenciar para a mulher, é que foi educado que como homem eu tenho que cumprir esse papel, certo? Então, essas às vezes são as sutilezas que estão entre nós. A Gisele diz, a gente está num processo de detectar nossas atitudes sexistas e mudar, né? Fazer essa separação. Ela fala de um parâmetro que a gente coloca para homem e para mulher. Então, é precisamente isso que a gente precisa mudar. E a gente, desde o início, quando a gente até mesmo olha para a Bíblia, a gente vê que existe sempre uma forma da gente desculpar as coisas. Por exemplo, Adão. Não fui eu, foi a mulher que você me deu. Não fui eu, foi a mulher que você me deu. Não fui eu, foi a serpente. Então, desde o início na Bíblia, a gente já vê esse padrão, sabe, sendo trago para nós. Existe sempre uma forma da gente tentar desculpar isso, né? Então, o que acontece? 2019, para nós, foi um ano em que a gente, assim, levantou a mão para o céu e falou, que bom, que mensagem linda, maravilhosa, somos livres.
Agora somos livres, mas o que é ser livre exatamente, né? O que é realmente que veio mudar? Porque a gente fala igualdade. E aí o que a gente fala? Por onde é que a gente começou essa mensagem de igualdade? Alguém lembra? O que foi logo assim a primeira mudança que foi feita quando a gente trouxe essa mensagem de igualdade? Principalmente para as mulheres. As roupas, exatamente. Qual foi as roupas em que sentido? Deuteronômio, exatamente. As mulheres agora poderem usar a calça como ponto de igualdade. Mas agora é assim, a gente fala, estão aqui respondendo muito bem, a calça, né? Vou botar o chat mais aqui, para eu ler aqui. Agora a questão é, será que esse princípio da calça foi compreendido? Será que a gente está entendendo o princípio? Porque a gente precisa entender o princípio do porquê que a gente usa a calça. Não só para a gente saber ensinar, mas por que a gente está fazendo isso. Por que eu digo isso? Muita gente está entrando no processo, vou incluir todos nós, né? Nós estamos entrando no processo em que a gente está... Eu uso calça, é um princípio de igualdade, ótimo para mim, só que o que eu dou um passo aqui, que estou entrando no princípio de igualdade, e dou outro passo para cá, e outro na modinha. Então, existem diferenças quando a gente fala, eu vou entrar no princípio de igualdade, mas eu vou entrar com o princípio da modinha. O que a mensagem te autoriza a fazer? É entrar, usar a calça princípio pela modinha, porque eu gosto, me fica bem, ou é pelo princípio que está por trás do uso da calça, né? A nossa mensagem, gente, ela é uma mensagem séria. Por isso que a gente vem dizendo que a gente não tem mais tempo. Então, essas são as coisas que a gente precisa começar a entender, os princípios por trás da nossa mensagem. E o que acontece? Quando a gente não entende o princípio por trás da nossa mensagem, a gente começa a querer dizer, tem alguma coisa de errado com essa mensagem aqui. Deus vai trazer uma mensagem de igualdade? Claro que vai trazer uma mensagem de igualdade. Mas a gente só vai conseguir entender isso quando a gente entender o princípio. O que Deus requer de nós com essa mensagem? Quando homens e mulheres começarem a pensar no seu próprio sexismo, quando os homens começarem a parar de desculpar o seu próprio sexismo, aí Deus vai começar a agir. Aí Deus vai poder fazer a obra. Quando a gente parar de falar, foi a esposa que você me deu. Eu faço isso, eu tenho essa atitude com a minha esposa, ela me irrita, eu bato nela. Ela me irrita, é um palavrão. Ela me irrita, eu uso de violência doméstica. Mas não sou eu estou reagindo ao que ela está fazendo comigo. E desde o início a nossa mensagem vem assim, a mulher que você me deu, a serpente é que fez. Então a gente precisa parar com essa troca de sexismo entre nós, né? Isso são problemas que existem entre nós. Tá? Se alguém quiser comentar, fazer comentários, fiquem à vontade, tá bom? Então, a Alexia diz aqui que a Marília falou que a calça é um símbolo visível, correto. Depois, a Alexia diz que é um sinal de igualdade e não de modismo, amém. E o Felipe diz que a gente precisa entender a metodologia que a gente usou para tomar aquela decisão. É precisamente aí que a gente vai chegar. A metodologia, o que é que nos ensina? Porque a gente não acorda um dia de manhã e fala assim, a Bíblia está escrito aqui que realmente é isso aqui eu não posso fazer. E então a gente parou de fazer. Não foi dessa forma. Nenhum de nós que está aqui hoje parou de fazer certas coisas porque estava escrito lá que a mulher não podia usar calça, né? Então o que acontece, né? A gente tem... eu vou falar o seguinte, vou colocar aqui para começar a ficar mais visível para nós, vou tentar fazer maior, para quem está em casa poder ver também. Vou colocar aqui, vamos dizer, eu vou colocar aqui só o bonequinho para a gente saber que somos nós. A gente tem o conhecimento e a gente tem nós aqui. Quem dá esse conhecimento para nós? Fomos nós que fomos ler a Bíblia lá e dissemos, ou, por exemplo, as mulheres agora em questão, fomos nós que fomos ler a Bíblia e dissemos assim, a gente descobriu aqui que agora não pode mais usar saia, vou usar calça. Fomos nós que trouxemos esse conhecimento? Não, Luciano, quem foi que trouxe esse conhecimento? Você falou que não. É verdade. Bom, falando do conhecimento, quem dá, eu acho que Deus dá. Mas como é que Deus te dá esse conhecimento? Através
Através das pessoas. Que pessoas? Seus mensageiros. Quem são os seus mensageiros? Falando que nós estamos Muito bem, amém. Então, Deus nos dá essa mensagem através da Tess e do Parminda, né? Atualmente, a gente coloca mais ênfase a Tess, porque é ela, né? Foi ela que começou com esse estudo lá desde 2018, com todos os estudos que ela veio fazendo, foi ela que trouxe para nós esse parâmetro aqui, de que não é um parâmetro, é um padrão, na verdade, que Deus nos dá, onde a gente diz que mulher, sim, deve fazer parte dessa igualdade. Agora, quando a gente pensa em metodologia, o Felipe estava falando de metodologia, né? Qual é a metodologia que a gente usa quando a gente tem o conhecimento de um lado e nós do outro? O que a gente tem que fazer com esse conhecimento que nós temos e com nós mesmos? A parábola. Mas como é que você olha para a parábola? O que você faz necessariamente com a parábola? Então, muito bem, Marcos. A gente agora pega no conhecimento que a gente tem e a gente compara e contrasta isso com a nossa vida. É isso que a gente vai fazer com a metodologia. A metodologia, a gente não usa ela para falar assim, a gente vai voltar para a Bíblia e ensinar para aquelas pessoas. Não. Nós precisamos ser ensinados primeiro. Pode falar, Marcos. É interessante a gente realmente aprender isso e nos aprofundarmos nessa questão da parábola, de comparar e contrastar, porque, veja, eu não sei de todos aqui, mas eu vou falar de mim. Há muitos anos sou adventista, há muitos anos. E nesse tempo eu leio pra caramba, eu gosto de estudar, ler, já ouvi a gente pregar, falar, ensinar. Mas, veja, mas eu nunca entendia muita coisa que eu já entendo. Justamente por causa de não ter a parábola, de não ter essa metodologia de comparar e contrastar. Então, eu sempre fui adventista, não deixei de ser. Amém. Né? Entretanto, a metodologia correta faz uma diferença incrível. Ou seja, nos faz ler de forma diferente, entender o que até então eu nunca entendi. Sim, exatamente. Então, a metodologia é que nos faz entender aquilo que, como adventistas, a gente nunca entendeu e muitas vezes a gente não entende até o dia de hoje, né? Por que eu uso parábolas? Sim, Jesus ensinou por parábolas, mas qual era o propósito? O que Jesus queria fazer com essas parábolas, não é? Então, eu gostei muito desse seu comentário. Não é que antes eu era adventista e hoje não sou. Hoje eu sou um adventista diferente. Hoje eu sou um adventista com conhecimento. Por quê? Porque Deus me deu uma líder, a Tess, e essa líder traz para mim o conhecimento e agora eu pego na metodologia que ela me ensinou, eu comparo e contrasto isso com a minha vida. É a minha vida, é para a minha vida que eu preciso olhar. Então, isso aqui vai servir de espelho aqui. Agora, qual é o problema? Vamos dizer que isso aqui é um conservador. Essa pessoa aqui, conservador. Muda alguma coisa aqui? Muda. O que muda? Qual é o pensamento agora desse conservador em relação a esse conhecimento aqui, que a gente diz que é igualdade? O que muda no pensamento de um conservador agora? Para o conservador, esse entendimento é um problema. Por que é um problema para esse conservador, esse tipo de entendimento de igualdade? Eu estou fazendo essas perguntas porque nós precisamos responder isso para outras pessoas também. Então, realmente eu quero a colaboração e a participação, tá? A gente pode pegar o exemplo de Jesus. Jesus, ele usava parábolas para que os judeus, que era o seu povo, entendessem a mensagem que ele queria que ele entendesse, mas por serem muito conservador, ou seja, a gente está em muita situação, talvez a letra da mensagem, eles se perturbavam com a mensagem que Jesus queria ajudar que eles entendessem. E eles não entenderam. Algumas pessoas entenderam, é claro. Sim, claro. A gente percebe que algumas pessoas entenderam o que Jesus quis passar. Mas veja que uma compreensão. O conservadorismo é problemático porque ele não me permite ter mudança. Né? Eu fico ali na minha, eu aprendi assim. Eu espero, desculpa te interromper, eu espero que as pessoas em casa estejam conseguindo ouvir o que o Marcos está falando. E eu vou pegar nesse ponto importante que eu estava dizendo, o conservadorismo é o que não me permite a mudança. Pode continuar. Não, acho que foi só isso.
Te interrompi, eu gostei realmente disso, porque é precisamente isso que acontece com esse conservador. Por quê? Você falou dos judeus e falou de eles pegarem na letra em si, né? Vamos dizer que eles pegam nas escrituras em si. E é exatamente isso que esse conservador faz agora. Esse conservador vai falar assim para nós: ah, eu não quero aceitar essa mensagem aqui. Eu aceito o conhecimento, a mensagem de igualdade, vamos dizer assim, mas eu não aceito quem traz essa mensagem para mim, né? É isso que o conservador está fazendo. Tá, eu até acredito nessa mensagem, mas eu quero que essa mensagem ela venha daqui. Então, tudo bem eu aceitar a sua mensagem, só que a mensagem não pode vir daqui. Eu vou colocar aqui Anciates, para a gente entender. Essa aqui eu não quero, diz o conservador. Porque quem é a Anciates para trazer essa mensagem para mim, né? Eu quero é aqui, eu quero fatos, eu quero o pé da letra. Eu quero poder ler literalmente e eu aplicar as coisas literalmente. É isso aqui que eu quero. Agora, o que acontece? Se nós formos esse conservador, o que vai acontecer? Vamos dizer que a gente tem aqui o nosso padrão, né? Que diz igualdade. Vou colocar assim, vocês vão entender. Isso aqui é o nosso padrão. Isso é o que que é o nosso conhecimento, é esse padrão aqui, essa igualdade. E o conservador está dizendo aqui, ah, esse aqui eu não quero, eu quero esse aqui. A gente pode ter dois padrões? Entre nós a gente não faz isso? O que a gente está fazendo atualmente também? Eu quero um assim diz o Senhor. Eu não quero esse aqui, porque de onde está vindo isso aqui? Esquecendo que isso aqui, esse conhecimento aqui, está vindo daqui. É daqui que a gente sai tirando esse conhecimento. Só que hoje a gente faz de uma forma diferente. A gente não faz literal, de literal para literal. A gente faz de literal para espiritual. Eu acho que nunca a gente tem que interromper tanto. Não, pode, é para participar mesmo. Eu acho que um outro problema que a gente está enfrentando, a gente vem enfrentando desde algum tempo, é que nós fomos ensinados, esse conservadorismo que nós somos ensinados, a gente vem sendo ensinado, ele constrói um outro problema. É que, para nós, no caso, como instituição religiosa adventista do dia, nós fomos ensinados que qualquer tipo de luz que possa existir, ela vem só de uma direção, ou seja, do ministério, da instituição, entendeu? Então, se não for do Conferência geral. Exatamente, não é luz, a rejeição. E isso é conservadorismo. Exatamente. Só que quando eu leio a Bíblia, uma visão não conservadora, para que ela possa me ensinar, eu não vejo isso. A gente percebe que Deus usou várias pessoas com dom de profecia do povo e que não eram, assim, não era a liderança do seu povo no passado, né? Então, acho que é outro problema que a gente enfrenta. Também é outro problema que a gente enfrenta. E outro problema que a gente enfrenta é quando a gente diz assim, um padrão, se a gente for pegar o padrão Bíblia, Ellen White, o que vai dizer? Que as mulheres devem usar saia. Vai dizer, a mulher não deve usar traje que pertence ao homem, certo? Ellen White vai apoiar o uso da saia, né? Então, o que acontece? Vem essa pessoa, se atesta, e diz assim, não, a mulher sim não deve usar a calça, né? Então, o que vai acontecer com o conservador? Vai dizer, mas eu estou lendo aqui que está dizendo que a mulher não pode usar isso. Então, eu não quero seguir isso aqui, eu vou ficar com isso aqui. E é assim que muitas pessoas, não só por isso, mas isso é um dos exemplos que levam muitas pessoas a sair do movimento também, porque acham que estão seguras com esse padrão aqui, esquecendo que é desse padrão aqui, entendido corretamente com metodologia, que a Anciates nos ensina. E é isso que é importante para nós, né? Pode falar. Quando você falou a questão do conservador, que ele é... Me dá só um minuto para você usar o microfone aqui, que aí o pessoal em casa te ouve melhor, tá bom? Tá dando? Porque aqui eu vi que falaram que estava um pouquinho ruim. Saiu. Tá ouvindo? Saiu? Tá ótimo, Okay. Pode falar. Então, quando você falou a questão do conservador, que ele é adepto à mudança, assim, eu fiquei me questionando agora aqui no meu pensamento, porque, assim, eu sou altamente conservador. E eu acredito, hoje eu entendo que foi exatamente esse o motivo pelo qual Deus me trouxe aqui. Porque, assim, às vezes eu converso na minha casa, converso com um grupo de amigos e olho para trás e eu vejo quantas pessoas eu magoei
quantas pessoas, sabe, eu maltratei justamente por conta dessa visão que eu tinha, essa visão conservadora que eu tinha. Então, eu acredito que o conservador em si, ele não é adepto à mudança. Talvez o conservadorismo, sim, mas essa mensagem, ela vem justamente para nós, conservadores. Amém. E a gente vê o quanto Deus, o processo que Deus fez para desconstruir tantas coisas na minha vida, sabe? E hoje ainda estou vivendo esse processo. Eu acho que a gente ainda vai passar por muitas coisas ainda, mas, assim, hoje eu ainda tenho medo das coisas. Quando surgem coisas novas, eu falo, Senhor, sabe? Porque eu ainda tenho esse negócio dentro de mim de conservador. Não, olha, tem que ser desse jeito, eu aprendi assim. E agora? E a gente sente medo. Mas quando a gente se entrega por completo à mensagem que Deus traz, realmente a gente vai vivendo esse processo, né, de desconstrução e construção, né? Construir novos conhecimentos. Então, assim, eu não acredito em si que o conservador seja adepto à mudança, porque eu mudei muita coisa, né? Ainda tem muitas coisas para mudar. A diferença é que você quis mudar, né? A diferença está em você querer mudar. Então, a questão é, quando ser adepto à mudança, o Marcos está certo, eu não estou aberta à mudança, né? A questão está em você. Por isso que eu comecei no início a dizer que somos nós que fazemos as desculpas, né? Nós que colocamos isso, nós que fazemos as desculpas. Mas você chegou a um ponto na sua vida que, por entender a mensagem, você está falando assim, eu preciso mudar, eu tenho que fazer essa mudança. Então, isso parte de escolha sua, sabe? É algo que você escolheu fazer. Você queria fazer um comentário mais cedo? Ai, desculpa. Levante a mão e me interrompe. Quem ensina isso aí? Quem ensina esse ensino é a igreja. O ensino romancista, o ensino discípulo. Então, para desfazer isso, não é de hoje para amanhã, né? Exato. É um processo. É um processo. É um processo. E eu não sei, estou ouvindo, estou conversando aí, estou ouvindo esse negócio, mas que eu me ajude a chegar até o final. Então, não é fácil, não. Não é fácil. Eu estou há 10 anos na igreja, né? Na igreja. Então, 10 anos eu aprendi o quê? Eu aprendi como é que eu estou falando. Então, isso vai, né, enraizando. O que vem fora disso aí, pô, vai te assustar, vai te causar espanto. E não é fácil você distá-lo. Não, é isso mesmo. Mas comigo, graças a Deus, quando me falaram alguma coisa a respeito do movimento, eu estava vulnerável, você falou, né, irmão? Não esqueci, não, viu? Vamos dizer, estava vulnerável, aproveitei, mas não foi isso, foi o Espírito Santo que tocou. Aí, poxa, nunca ouvi ninguém falando assim a respeito disso. E a partir daí, comecei a, né, interessar em estudar. E eu vejo que realmente essa prática de desfazer para construir não é fácil. Não é fácil. Nós temos um exemplo da Torre Babel que a gente está conversando hoje. Né? Então, né, Deus viu que os caras iam fazer mesmo o que eles queriam fazer. Então, Deus teve que descer, né, e vai intervir, porque senão é difícil o homem mudar. Uhum. Obrigada pelo seu comentário. A diferença que você que está, e todos nós, assim, alguns de nós, não tanto eu, que estávamos na igreja há algum tempo, é que a gente, como é que a gente estudava? A gente realmente tinha forma de estudar? Não. A gente basicamente lê, a gente decora tudo e fala, é assim. Hoje não, hoje é muito mais fácil para a gente entender as coisas que a gente faz. Por isso que hoje em dia a gente é muito mais culpado, a gente carrega muito mais responsabilidade, porque já foi dado esse conhecimento para nós. Já nos disseram como a gente deve estudar, como a gente deve andar, como a gente deve dar os nossos passos. Então, hoje em dia, a gente é muito culpado disso aqui, porque já foi dado para nós. Sabe? Então, a diferença está nisso. É que a gente não deixou de ter isso aqui, mas hoje a gente sabe usar essas ferramentas aqui. Hoje a gente sabe, deveria saber como usar uma Bíblia, deveria saber como interpretar o espírito de profecia. Então, é um engano quando as pessoas começam a dizer que o movimento se livrou disso aqui. O movimento não se livrou disso aqui, mas hoje a gente sabe como usar isso aqui. É a diferença na forma como a gente estuda, né? Então, a gente já sabe, e o que a gente baseia o nosso padrão? Qual é a nossa metodologia? Para além do comparar e contrastar, qual é a nossa outra forma de estudar? O que a gente usa para estudar?
dentro da metodologia, que mais a gente tem? Que foi ensinado para nós já que começou com o ancião Jeff. Não tem, né? Fácil a resposta. Linha, isso. Então, a gente começou com linha sobre linha, e é essa a metodologia que a gente segue usando. É linha sobre linha que nos vai levar para onde a gente precisa chegar, né? O que acontece com as pessoas que... Em 2019, todo mundo estava feliz, eu estava falando disso, com essa mensagem de igualdade. Todo mundo muito feliz com as mudanças que vinha a igualdade. O que aconteceu passados 3 anos? O que está acontecendo entre nós passados 3 anos? O que a gente está vendo agora com as pessoas? O que está acontecendo entre nós? O que começou a acontecer agora? Como é que as pessoas olham para essa mensagem? Como é que elas reagem? O que acontece? Eu acho que as pessoas estavam mais confortáveis. A Gisele diz aqui, o Matheus disse que as pessoas antigamente estavam mais confortáveis. Eu acho que as pessoas estavam mais confortáveis com o conservadorismo, sabe? Uhum. Porque tinha aqui uma regra para ser seguida, sabe? E agora, conforme deu a igualdade, a pessoa acha que deu uma sensação de liberdade. Então, e agora? Para onde que eu vou? Como que eu faço? O que eu deixo de fazer? Então, parece que a galera tá meio... Eu observo assim, de meio... Nossa, e agora? Não sei... rumo, assim. Desculpa, não sei se é o termo correto de usar, mas assim, meio... sem rumo, assim. Eu gostei, vou pegar nessa palavra específica, regra, e daqui a pouco eu vou elaborar mais no seu comentário, porque é precisamente aí que eu estou querendo ir. A Gisele diz, falsa liberdade, vamos falar sobre isso. A Lara diz, revolta com a liderança, e aí as pessoas começam a entrar nesse estado de Laodiceia, por causa dessa revolta, por não quererem que esse conhecimento venha daqui. Diz aqui, Alexia, a verdade sobre a natureza de Deus traz para nós mais responsabilidade. Concordo. A gente precisa conhecer... eu vou dizer assim, Alexia, dessa forma, a gente precisa conhecer a natureza do homem para a gente conhecer a natureza do reino, né? Então, eu vou usar dessa forma. O que começa a acontecer? O Matheus disse que as pessoas começam agora a ter essa sensação, eu vou pôr por outras palavras, só para resumir o que você falou, em falsa liberdade. As pessoas agora dizem assim, agora não tem mais regras, agora sim tá bom, não tem mais regras. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero. O que você quer fazer, na verdade, é a pergunta. O que você não fazia antes, no conservadorismo? O que te segurava ali, que agora você quer fazer? Então, o que começa a acontecer com essas pessoas? Quando as pessoas se deparam com um tipo de conhecimento que diz igualdade, elas têm que se comparar e contrastar com esse princípio aqui, com esse conhecimento. Mas o que isso traz? Mudança. Como isso traz mudança? As pessoas querem mudar? Ou não? Aqui estão dizendo que as pessoas não querem mudar. Então, é muito mais fácil eu dizer assim, tá, eu aceito a mensagem. Claro que eu aceito a mensagem, não tenho problema nenhum com o movimento, aceito a mensagem, me permitiu usar a calça, foi fácil, mas agora eu vou seguir a minha vida aqui. Não, você não vai seguir a sua vida. Agora você tem uma responsabilidade, porque agora você tem o conhecimento. Agora não é a hora de você seguir a sua vida sem regra. Agora é a hora de pegar nesse conhecimento e aplicar a sua vida. E é aí que as pessoas dizem, não quero, não estou pronto para essa mudança, não estou apto a fazer essa mudança. Então elas saem. Esse é o problema. Então, a revolta que vem com a liderança, porque a liderança não me ouve, não atende o meu pedido e tal, e não sei o quê. Qual é o seu problema? O problema não está aqui, gente. Eu quero ressaltar, o problema não está aqui. O problema está aqui, está em nós. Então, enquanto a gente não conseguir enxergar que isso aqui é bom e isso aqui é ruim, e que daqui que tem que vir a mudança e não daqui, a gente vai continuar com o mesmo processo. Porque o que está de errado nesse padrão que diz que você precisa ter igualdade? Não tem nada de errado aqui. O errado está em nós que dizemos, eu não quero essa mudança. Não estou preparado para fazer essa mudança, porque é mais fácil para mim bater na minha esposa quando ela me irrita, é mais fácil para mim eu desculpar o sexismo de forma sutil, de forma hostil ou benevolente, do que eu fazer a mudança em mim mesma e reconhecer, eu estou errado com a minha esposa, estou errado com as pessoas que me rodeiam, eu continuo nessa prática sexista.
A gente tem tempo para continuar nessas práticas sexistas? A gente não tem tempo. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais para as linhas, para a gente ver que a gente não tem tempo para isso. O que é esse padrão? Esse padrão, vamos dizer que é algo que foi atualizado para nós. Gente, se a gente for voltar na linha milerita, até os mileritas atualizaram o padrão. A gente tinha o diagrama de 1842, depois a gente passou a ter o de 1850. É um diagrama diferente? De certa forma, é um diagrama diferente. Mas a diferença está onde? É que esse diagrama aqui de 42 não tinha toda a informação do de 50. Então, por isso que esse aqui precisou ser atualizado. Conforme eles começaram a ter mais conhecimento aqui, eles tiveram que atualizar esse diagrama mediante o conhecimento que eles foram adquirindo. É a mesma coisa para nós hoje. Nós já demos outro pulo, nós já estamos em Pânion, nós já estamos em outra fase da nossa dispensação. E como a gente está em outra fase da nossa dispensação, a gente precisa acordar e ver que esse padrão precisava ser atualizado. A gente não pode manter o padrão que estava aqui no conservadorismo. A gente precisa atualizar o nosso padrão. Porque se a gente permanecer com esse padrão de conservadorismo, a gente deveria ter ficado lá na igreja, onde não há atualização a ser feita. Mas a gente quis sair de lá para a gente adquirir novo conhecimento que vai levar a gente diretamente para o céu. É esse conhecimento, é conhecimento da metodologia, saber como estudar. Vou abrir aqui só um parênteses para falar o seguinte, não só para as pessoas novas que estão acompanhando, mas também para nós que já estamos aqui. Vamos voltar para trás e rever as aulas na Ciatesse do Ancião Parminda. Vamos voltar para lá e perguntar por que eu estudo essa mensagem? O que me trouxe até essa mensagem? O que mudou ou não nessa mensagem? Vamos voltar lá para o início e saber como é que a gente vai dar os nossos passos. Porque não adianta eu falar que eu creio na igualdade, eu não sei por que eu creio nela, eu não sei como é que eu uso a metodologia que me levou a chegar a essa mensagem. Então, é como estudar matemática que eu não gosto, né? Tudo lá, o Luciano já está rindo de mim. Ainda bem que aqui eu que tenho que fazer as perguntas. Então, assim, é a mesma coisa que estudar matemática. Você tem as suas fórmulas, mas você precisa saber usar as fórmulas. É ou não, Luciano? Se eu não souber usar as fórmulas, eu vou reprovar na matemática. Então, você também precisa aprender a gostar daquilo lá, para você poder aplicar aquilo lá. Então, uma das coisas também que falta em nós é amor por essa mensagem. A gente precisa começar a ter amor pela nossa mensagem para a gente começar a praticar ela também. Amor pelas pessoas, porque esse amor que eu falo, que a mensagem nos ensina hoje, é ter amor pelo seu próximo. Se você tem amor pelo seu próximo, você precisa aprender isso aqui, que é isso aqui que vai te salvar e vai salvar o teu próximo também. Porque sem isso, você não ensina isso aqui. E se você é chamado a ensinar isso aqui, você precisa disso aqui. Lembrando que quem traz isso aqui para nós... Anciatesse. Conhecimento é libertação. Conhecimento é libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, certamente. Então, o Mateus falou das pessoas não quererem seguir mais as regras. O que mudou? Quais são essas regras que as pessoas não querem seguir? Não vou deixar o Mateus sob pressão aqui. Alguém que ainda não tenha falado? Irmã Carmen, quer comentar alguma coisa? Carmen, não, Irmã Carmen. Não? Mateus, você quer elaborar mais na questão das regras? Uhum. Quais são essas regras que as pessoas agora não estão querendo seguir ou que acham... Quais são as regras que as pessoas acham que não existe mais? Você consegue pensar em alguma coisa assim? A questão das regras que eu estava me referindo é sobre a questão do conservadorismo, né? Que a gente tinha aquele padrão... Tipo, um exemplo da vestimenta, né? Que ele tinha aquele padrão para seguir e tal. Então, tinha aquela regra a ser seguida, como outras coisas. Então, eu estou me referindo a isso, sabe? Como deu essa liberdade, né? Esse conhecimento para nós. Então, a gente acha que, não preciso mais, então agora não preciso mais seguir esse tipo de regra, sabe? Então, mas aí chega ao fato de ter uma confusão, assim, tipo, né? Na hora de compreender sobre isso, né?
Não é uma total liberdade sobre tudo, é uma liberdade sobre algo específico, sabe? A liberdade que foi traga para nós foi dentro da mensagem. Como a gente compreende a mensagem? Isso não trouxe liberdade para a gente, da gente querer agora entrar nas modinhas, falar que mudou sobre a saúde, a nossa alimentação tem que mudar, o nosso vestuário tem que mudar. Não foi essa liberdade que a mensagem trouxe para nós. E é esse um dos problemas que a gente está adquirindo hoje, achando que a mensagem trouxe para nós a liberdade da gente fazer o que a gente quer conosco. Não foi essa a liberdade. A mensagem nos libertou de um entendimento errado que a gente tinha, claro. A calça, gente, como a gente falou no início, não tem nada a ver com moda. Ela é um princípio de igualdade, porque o homem podia fazer isso e a mulher não pode. E mediante isso, outras coisas o homem pode e a mulher não pode. Então é isso. Isso não veio trazer a liberdade da gente seguir uma moda, seguir uma liberdade de eu como aquilo que eu quero agora, eu vou para as baladas, eu faço aquilo que eu quero agora e digo, eu creio na metodologia. Não é essa a liberdade que a mensagem trouxe para nós. A liberdade foi de entender a mensagem de forma correta. Essa foi a liberdade, nos libertar do conservadorismo, não nos libertar de, antes eu não podia comer queijo, agora eu posso. Antes eu não podia usar, sei lá, uma mini saia, agora eu posso. Eu vou ser bem aberta, bem clara nesse estudo, porque nós estamos aqui para discutir essas coisas, né? Então, precisamente porque a gente sempre diz, eu não sei o que eu devo fazer ou não. Você sabe o que você deve fazer ou não, porque se você diz que você não sabe o que deve fazer, eu vou partir do princípio que nós não estamos estudando, nós não estamos vendo as palestras, nós não estamos lendo o Media Broadcast que está no grupo de WhatsApp, é por causa disso que você não sabe. Não é porque essa pessoa, a Anciatest, não está trazendo conhecimento para você, é porque você não está querendo ver o conhecimento. Você não participa mais no seu grupo de estudo local, você não assiste mais as palestras, não está mais presente numa campal, você não estuda, não tem tempo pessoal para estudo pessoal, né? As coisas que são já traduzidas nos canais, você não estuda isso, você não lê o Media Broadcast, é por isso que você não sabe. Não é porque não foi dito, porque todas essas fontes aí, está toda a informação lá. Pode falar, Marcos. Eu queria começar a falar... Microfone. O Luiz havia dito, né? O Luiz falou que a gente, quando tem conhecimento, a gente se liberta. E isso vale para tudo na vida, né? Não é só no campo religioso, para tudo. Então, eu acho que pelo fato da gente começar a ter conhecimento de coisas atualizadas, novas, não quer dizer que a gente agora vai também abusar do conhecimento, da liberdade que a gente tem, não é por aí. Eu gosto muito daquele texto de 2 Crônicas 20:20, quando o povo de Israel estava numa situação muito complicada, acho que era o povo judeu, e Israel, que era de 10 tribos, havia se juntado com uma outra nação, acho que eram os amonitas, não lembro exatamente bem agora, e eles queriam destruir o povo judeu. E aí, enfim, para resumir bem a história, Deus usou uma pessoa do povo, ou seja, existia o rei ali, e Deus usou uma pessoa do povo para poder trazer então uma mensagem que trazia para eles, né, de coragem, não terem medo, tipo uma barata tonta. E no final do texto está assim, 2 Crônicas 20:20, que devemos confiar em Deus para estar seguros, mas também nos nossos profetas para prosperar. Isso. Prosperar espiritualmente, ter uma visão diferente, conhecer a mente de Deus. Então, em nenhum momento da história, do contexto da igreja, do nosso contexto, até hoje, eu não consigo ver o momento em que Deus trabalha com a humanidade e ser um líder espiritual, religioso, ou seja, um servo dele, alguém que está desfrutando dos dons de profecia de Deus. Então, eu preciso me apegar a essa pessoa, a esse que Deus está usando, para poder me ajudar a atualizar, a entender a sua logística, a sua metodologia, senão não tem como. Ele não vai mandar um anjo para a Terra, literalmente. Não vai fazer, nunca fez isso. Exatamente. Em alguns casos específicos aconteceu, mas não é o normal de Deus. Ele usa humano com humano. Então, no meu contexto hoje, não pode ser diferente dos outros do passado. Não pode, é impossível. Eu tenho que ter uma pessoa. Essa pessoa é a Anciatest, é o Parminder, do meu contexto. Como em outros era Paulo, foi João, foi Moisés, mas ele acabou, eles morreram, não existem mais. Eu estou num contexto muito atualizado, da geração que está às portas de Jesus voltar. E essas pessoas são fundamentais para a gente, né? A lei existe,
A lei é um princípio de Deus, ela não permite que haja desigualdade ou uma libertinagem, mas temos que ter realmente o conhecimento para saber conhecer a mente de Deus. Então, eu acho que é por aí. A gente vai ter mais um comentário aqui. Eu acredito assim, quando a gente fala dessa liberdade, né, que as pessoas acabaram entrando de certa forma na modinha e tal, assim, na minha visão, eu acredito que isso é compreensível. Por quê? Eu estou falando isso. Imagina uma pessoa que ela viveu a vida inteira numa fazenda, trabalhando como escrava. Ela não conhece o mundo. Ela não conhece as coisas que tem fora daquela fazenda. E um belo dia você abre a porteira e diz para ela assim, ó, você é livre. Ela vai querer explorar o mundo. Ela vai querer fazer coisas que ela nunca fez na vida, mas ela não entende que para viver lá fora também existem regras. Eu quero chegar nesse ponto aí. Então, assim, só para concluir, eu acredito que nós estamos vivendo nessa situação, então quando a gente chegou ao ponto de falar assim, olha, não é dessa forma, você é livre. Cara, as pessoas começaram, a gente ficou radiante. Só que é exatamente isso que você está fazendo. Você está, não, olha, a gente precisa sentar, a gente precisa entender que essa liberdade ela também tem algumas regras. É para aí que eu quero levar a gente também. Você vive numa sociedade sem regras? Você não vive numa sociedade sem regras. Mas a gente vai elaborar sobre isso mais na segunda parte do estudo que a gente vai ter na parte de tarde. A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. Agora, como a gente tem pouco tempo, eu vou começar a fazer a conclusão dessa primeira parte, mas deixa só eu ler aqui um comentário que foi feito no chat pelo João Pedro, que diz: creio que a principal fonte de desconforto seria o quanto estamos usando teorias sociais como regra, não apenas uma igualdade generalizada tirada unicamente de princípios bíblicos abertos. Atualmente, a mudança requerida é muito mais profunda. Eu gostei desse comentário. Então, o Gabriel também diz aqui que a gente agora requer de mais raciocínio, porque é mais difícil que apenas seguir o pé da letra. Antigamente estava fácil para nós. Antigamente era fácil, a gente lia isso aqui, fazia mal, mas a gente fazia. Então, estava bem mais fácil. Hoje em dia, a gente tem muito mais responsabilidade, porque a gente tem isso aqui. E quem disser que não tem isso aqui, é porque não quer ter isso aqui, hoje em dia. O que a gente precisa? Quando a gente volta para os livros de Ellen White, para quem assistiu às palestras da Tamina, pode ser que nem todo mundo tenha visto essas palestras. Marcos, se você viu, você lembra o que ela diz de definição de ter um coração novo? O que a gente precisa para ter um coração novo? Vamos supor que a gente agora está precisando de um coração... Supor não, a gente precisa sim de um coração novo agora para aceitar tudo isso aqui. Mas mediante isso, como tem que ser esse seu coração novo? Para quem está no Zoom também e viu as palestras da Tamina, o que a gente precisa? Eu assisti sim, assisti 2 vezes. Só que eu não lembro agora também para falar do coração novo. Não tem problema. Alguém que está no Zoom, lembra o que a Tamina falou? Como precisa ser esse seu coração novo? Em 2 minutinhos, alguém lembra qual é a definição? Uma mudança, pode ser uma mudança de comportamento, tem 3 palavras específicas que a Ellen White usa, mas mudança de comportamento pode ser também uma mente nova, foi respondida aqui, mentalidade, ou seja, uma mente nova. Ai, gente, deixa eu subir aqui o chat. Novos hábitos, pode ser também. Então, a Carla diz aqui, que é que mais se aproxima. A Carla diz aqui, eu não tinha subido aqui o chat, já tem respostas. Aqui diz, novos motivos, novos propósitos e uma mente nova. Ellen White diz que a gente precisa dessas 3 coisas para a gente ter um coração novo. A Carolina também diz novos propósitos, certo? Ou seja, se a gente pega em tudo isso aqui, o que a gente precisa na nossa vida? Uma mudança de vida. Uma mudança de vida, hoje a gente quando fala de mudança de vida, eu já vou dizer assim, uma mudança de vida radical. Para ontem que a gente precisa dessa mudança de vida, porque a gente está caminhando rumo ao céu, a nossa linha de sacerdotes, ela terminou, a gente está pulando, vivendo o pânio,
E a gente ainda acha que ainda tem tempo para fazer as coisas que a gente quer. Tendo tudo isso aqui, tendo todo esse conhecimento, a gente ainda acha que tem tempo. A gente não tem tempo para isso aqui. Cada vez mais, a cada dia que passa, menos tempo a gente tem. Então, a sua mudança é hoje. Essa nova mente que você precisa ter, esses novos propósitos e essa nova motivação, ela é para hoje, para você poder ter esse novo coração. Então, falando da mensagem de igualdade, qual deveria ser um hábito que a gente deveria praticar, não ter? A gente começou a falar disso no início. O que eu disse que a gente é? Sexista. Então, se a gente é sexista, qual é o novo hábito que você deve praticar? Acordar às 5 horas da manhã só? Não. Você precisa praticar não ser sexista. A mensagem te diz assim, isso de você querer acordar às 5 horas da manhã, mediante a vida que você vai viver, isso é sua escolha pessoal. Mas o que hoje a mensagem te ensina é que o seu novo hábito é parar de ser sexista. Esse vai ser o primeiro hábito que você deve praticar de manhã. Hoje eu acordei, já não vou mais orar e dizer, Pai que estás no céu. Por quê? A gente aprendeu, né, que a gente não deve usar pai, irmãos para nos tratarmos uns aos outros, a gente tem o nosso nome e a gente deve se tratar pelo nosso nome, né? Então, eu não vou entrar no detalhe disso, depois da aula a gente pode falar sobre isso se for necessário, mas esses são, por exemplo, novos hábitos, isso eram hábitos que a gente tinha de sexismo, irmão tal, a gente chamar Deus de pai, essa visão que a gente tem em relação a Deus, só essa figura masculina. Então, esses são os novos hábitos no seu dia a dia que você precisa começar a praticar, para você parar, para nós pararmos de ser sexistas. Parar de achar que a mulher tem um lugar determinado e o homem tem outro lugar determinado, mediante aquilo que foi ensinado para nós na sociedade. Então, eu vou só fazer aqui um último desenho e depois de tarde a gente volta e elabora mais nisso. Mas eu quero mostrar para a gente, foi algo que a gente já aprendeu. Aí, deixa eu só ajustar isso aqui, eu vou ficar sem quadro. Vamos dizer que nós estamos aqui. Isso somos nós. A gente está caminhando pela linha. O que a gente aprendeu? Que tinha aquelas agulhas. Quero que elas fiquem menores. Dá para ver uma diferençazinha, né? Elas estão ficando menores. Deveriam ficar menores. Assim. E o que a gente faz? Esses somos nós aqui, né? E nós estamos caminhando. Vai passando o marco, a gente vai indo. Passa outro marco, a gente vai indo. Outro marco, a gente vai indo. Vai indo. O que está acontecendo com os marcos? Cada vez mais, à medida que a gente vai avançando na nossa mensagem, esses marcos estão diminuindo. Cada vez mais vai ficar difícil a gente passar os marcos se a gente não entender a metodologia. Porque você vai chegar aqui, quando você precisar ter esse novo coração aqui, você não vai conseguir. Porque você quer parar aqui, onde tudo era fácil. Você quer parar lá em 2019 e dizer assim, que estava bom para mim, para que avançar mais? Aqui, ó, aqui que estava bom para mim, trouxe a mensagem de igualdade, estou aqui, vou podendo... Só que foi passando, passaram 3 anos, e nós entramos aqui, ó, no mais apertadinho. E onde a gente está precisando disso aqui, a gente não está conseguindo ter isso aqui. Porque a gente não está entendendo, a gente não está querendo pegar no conhecimento que foi dado para nós, para a gente ter um novo coração agora. Então, eu vou encerrar por aqui, e depois, na parte da tarde, a gente entra mais em detalhes, tá bom? Na minha próxima aula. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos reunidos aqui, estudando a Tua Palavra, estarmos aqui, Senhor, uns com os outros,
aprendendo mais sobre Ti. Que esse conhecimento, Senhor, venha trazer mudanças nas nossas vidas, que a gente possa enxergar que a gente precisa de um novo coração, que o nosso destino final é o céu e não essa terra, Senhor. Que a gente possa lembrar a cada dia para onde a gente está querendo ir, que é para Nova Jerusalém, Senhor. Então, que a gente possa, a partir de hoje, começar a adquirir hábitos novos na nossa vida, para a gente cada vez mais estar próximos de Ti e para a gente Te receber em breve e voltar para o nosso lar, Senhor. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.